Bom dia a todos, nós vamos iniciar a nossa EBD daqui a pouco. Estamos aqui aguardando a chegada de alguns irmãos para a nossa EBD online, rogando a graça do nosso Deus para que tenhamos um tempo abençoado e que através do Espírito de Deus nós possamos aí compreender a verdade da palavra do Senhor. Muito bem, mais um minutinho para dar início à nossa escola dominical. Temos aí apenas alguns minutinhos para... um minuto, na verdade. E nós vamos iniciar com uma palavra de oração, pedindo a direção do Senhor, e logo nós vamos conhecer aí os aniversariantes que temos conosco nesta manhã. Bom dia, irmão Estevão, irmã Eliette está por aqui, irmã Mércia, irmã Rosângela, irmão Marcelo Ferreira, irmã Neide. Então temos a alegria de estarmos aqui, juntos já com um bom número inicial aqui nesta manhã de domingo. Irmão Edson chegando por aqui também, seja bem-vindo. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos reconhecer aqui quem são os aniversariantes da semana, orar por eles também, rápidos avisos e o nosso estudo na EBD desta manhã, o estudo sobre o panorama do Antigo Testamento. Olha aí, já estamos chegando no livro de 1 Samuel, hein? Parece que foi ontem que nós estávamos em Gênesis e já estamos em 1º livro de Samuel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que está em nossas mãos e também pelo Teu Espírito que nos dá sabedoria e entendimento a respeito da verdade da Tua palavra. Nos abençoe nesta manhã a cada irmão, amigo, congregado, visitante que irá passar por aqui, de maneira que possam ser edificados pela Tua palavra e compreender, Senhor, o Teu propósito para a cada uma de suas vidas. Oramos também, ó Pai, querendo rogar que nos abençoe neste domingo, agora pela manhã no estudo bíblico, logo mais o culto de louvor e adoração, que o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora conhecer aqui os nossos aniversariantes. Eu aproveito para lembrar mais uma vez, né, que nós temos aí recebido aí, temos informações básicas na escola dominical de irmãos que completam o aniversário, mas algumas vezes ali a lista não está completa, né? Então, se você completar um ano de vida ao longo da semana, nos mande um aviso, uma foto também, isso vai facilitar, né, para que possamos aqui apresentar e também orar por cada um de vós, amém? Muito bem, aniversariantes, temos a irmão Fernando Camargo, completou mais um ano de vida. Temos também a missionária a irmã Dilma Batista Lopes, esposa do pastor Vanderlei, completou mais um ano de vida na semana. Olha aí o nosso irmão Joel Nascimento, né, o regente, aí o maestro da União Masculina, completou mais um ano de vida. A irmã Cida, nossa irmã Maria Aparecida Xavier, completou mais um ano de vida. Irmã Roseli Diniz, nossa secretária, não tinha foto aqui para colocar. Irmão Alexandre Brasil, filho da irmã Neide. A Sara Pereira dos Santos completou também mais um ano de vida. Irmão José Geraldo também está aniversariando.
E este casal, irmão José Carlos e irmã Maria José, mas conhecida como a irmã Zezé. É o casal que completou mais um ano de união matrimonial. Que o nosso eterno Deus esteja abençoando a cada um dos casais, mas de maneira especial este casal, né? Que possam ser aí um exemplo, uma motivação para que outros prossigam firmes no Senhor. Vou voltar aqui, só recapitular antes de orarmos. Irmão Fernando Camargo, irmã Dilma Batista, irmão Joel Nascimento, irmã Cida Maria Aparecida Xavier, irmã Roseli Barbosa Diniz, irmão Alexandre Brasil, Sara Pereira dos Santos, irmão José Geraldo da Silva, são os aniversariantes que completaram mais um ano de vida. E o casal, irmão José Carlos, irmã Maria Zezé, completou também mais um ano de vida. Vamos orar pela vida desses irmãos e daremos sequência aqui na escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, queremos ser gratos a Ti pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, desde o menor até o maior. Sabemos que o Senhor está estendendo as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre cada uma destas vidas. E, ó Pai, quero pedir que venha sustentá-los, ajudá-los a atingir os seus objetivos de vida, que venha dar saúde, ó Pai, e as ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Oro também, Senhor, pela vida deste casal, o irmão José Carlos, irmã Zezé, que continue firmes em Ti, sendo uma bênção, Pai, na Tua obra, na Tua casa, e sustentando, ó Pai, este casal, a sua família, suprindo as necessidades físicas, materiais e espirituais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos mais irmãos chegando por aqui. Irmão Marco, irmã Lúcia, sejam bem-vindos aqui. Que Deus abençoe. É verdade, irmão Estevão, lembrando que estamos concorrendo aí com o Congresso Batista Bíblico Online, né? Mas graças a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco. O irmão Isaac chegou também por aqui. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembrando aqui os irmãos que são membros da igreja, já sabem aí que nós temos a nossa conta que está aí disponível para depósito e transferência Bankline. Ou seja, você que é membro da igreja, sabe dos compromissos que nós temos como igreja, mesmo nesse período de quarentena, as responsabilidades, e devo dizer que, na verdade, surgem novas necessidades. Então, uma delas envolve até mesmo a questão de transmissão, é algo que veio, que está sendo aí aperfeiçoado, precisa ser melhorado, isso requer também custos, né? Então nós precisamos aí da fidelidade dos irmãos para mantermos firmes, né? Então está a conta aí, qualquer dúvida procure o nosso tesoureiro, irmão Wagner, sempre o comunicando sobre o depósito e também qual é a finalidade do depósito, dízimo, missões, ou oferta específica. Isso é muito importante. E também a cesta do amor. Contribua com 1 quilo de alimento não perecível, com item de higiene e procure esses irmãos, Getúlio e Laodiceia, Paulo e Miriam, para que possam orientá-los da maneira como você pode trazer com segurança até a igreja ou eles irem até você, né? Então, eu louvo a Deus pela fidelidade, irmãos que têm compreendido essa necessidade, e nós estamos aí ajudando irmãos e também algumas vidas que estão em necessidade, e podemos levar o Evangelho também através desse ato de amor que deve ser constante através de nossas vidas. Quero lembrar aqui que próximo sábado haverá aí uma reunião para os líderes, né? Então os líderes aí estão convocados para uma reunião próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos, tá bom? E vamos continuar orando por essa situação aí da pandemia, esse momento difícil que estamos enfrentando, para que passe logo, né? E tenhamos mais a volta de uma normalidade, para darmos sequências, né, a trabalhos
que nós realizamos através da igreja local. Então ore nesse sentido. E vamos orar também pela irmã Moriza, né? Ela testou positivo para a Covid, está aí seguindo aí as orientações médicas, né? Como eu dizia para ela. Então vamos orar pela vida dela, do Bruno, esposo, que fiquem firmes e que saiam logo desta situação também, assim como outros irmãos. Nós já tivemos aí um testemunho maravilhoso de que Deus os ajudou a enfrentar a situação e venceram em Cristo Jesus. Amém? Então, antes aí do estudo, eu vou orar, lembrando a nossa irmã Moriza, rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida da nossa irmã. Deixa eu já deixar aqui no ponto da nossa aula. Nossa aula de hoje é o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu só me ver aqui se eu... Isso. Deixa eu avançar aqui, deixar no versículo. E aí eu volto. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, é o versículo chave que temos aí para a aula de hoje. Eu quero ler este versículo, orar pela palavra, orar pelos irmãos que já estão conosco por aqui e também orar pela nossa irmã Moriza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Nos diz a palavra do Senhor: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome por esta manhã e também pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu oro neste momento pela vida da irmã Moriza e Bruno. Abençoe, ó Pai, este casal e também esta quarentena que tem que seguir o tratamento da Covid. Coloque a Tua mão poderosa sobre a vida deste casal e que breve tenhamos aí notícias maravilhosas, ó Pai. Oro também por tantas pessoas que estão também nesta mesma situação e pelos familiares que ficam aí preocupados, tentando auxiliar. Sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus poderoso e que pode amparar a cada uma dessas vidas. Oramos também pedindo a graça do Senhor para a compreensão da Tua palavra. Edifica as nossas vidas nesta manhã através do estudo da Tua palavra e abençoe a vida de cada irmão que já está por aqui nesta live acompanhando, de maneira que o Senhor seja exaltado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegando por aqui mais irmãos, irmã Rose, Luzinete, sejam bem-vindos, né, que tenhamos aqui um tempo de bênção em comunhão e aprendizado da palavra do Senhor. Cliquei algo errado aqui e perdi a sequência. Muito bem, irmã Noemi também está por aqui, irmã Darlene. Então, que Deus abençoe a nós todos neste momento de estudo. Então, vou voltar aqui. Semana passada, nós estudamos aí o livro de Juízes e Ruth. E hoje, nós vamos entrar agora no livro de 1 Samuel. Não vamos fazer um panorama de todo o livro, eu digo, temos aqui uma síntese, um esboço de todo o livro, mas não vamos ter tempo para tratar de assuntos principais do livro de 1 Samuel hoje. Então nós vamos, na verdade, focar nos primeiros 15 capítulos nesse estudo panorâmico. Mas aqui vai um esboço desse livro. Sempre ao iniciar um estudo panorâmico de um livro é interessante ter uma visão geral do que trata o livro. Nós vimos que o livro de Juízes trata daqueles juízes que estavam ali julgando, eram erguidos pelo Senhor para defender o povo de Israel. Naquele período de pecado, de desvio do propósito do Senhor, eles se desviavam e Deus
levantava um juiz para livrá-los da mão dos inimigos. Mas encontramos essa situação. Eles se tornavam ali libertos naquele momento e depois voltavam para o erro. Como diz lá em Juízes, o povo tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isto é algo triste e terrível. Então, qual é o esboço que temos aqui para o livro de 1 Samuel? Capítulos de número 1 a 3. Vai tratar aí até a chamada de Saul, que é o primeiro rei em Israel. Capítulos 4 a 8 vai tratar até o pedido de um rei. O povo pede um rei. O povo olha à sua volta, os outros povos, as outras nações, e observam que eles têm um rei. E eles falam, nós queremos também. Então, capítulo 4 a 8 dá sequência a esse chamado, a chamada de Saul e o pedido de um rei. Capítulos 9 a 12 vai tratar aí do assunto até Samuel renunciar o cargo. Capítulos 13 a 15 de Samuel trata até a separação entre Samuel e Saul. Uma coisa interessante ser observada, né? Havia o profeta, havia o rei. Então, o profeta dava essa orientação, trazia a palavra do Senhor. E cabia ao rei ouvir, compreender que era a vontade do Senhor e guiar o povo, a nação, dentro desse propósito. Capítulos 16 a 20 vai tratar desde a unção de Davi até seu pacto com Jonas, a aliança que ele fez com Jonas, esta amizade entre Jonas e Davi. Capítulos 21 a 27 trata das peregrinações de Davi, né? E Davi, ele passa momentos aí difíceis, não é? Diante dessa perseguição, esse tempo tão difícil que ele enfrenta, sendo perseguido por Saul, e aí acontecem algumas peregrinações de Davi. Então é isso que trata aqui o livro de 1 Samuel. E ainda capítulos 28 a 31, o assunto ali é a decadência final de Saul. Nós vamos observando essa decadência, um homem que deixa de ouvir a voz do Senhor e é movido pelo seu ego, pelo seu orgulho, e ali nos capítulos 28 a 31 trata dessa decadência final de Saul. E por fim, podemos incluir aqui a 1 Crônicas, capítulo 1 a 10, tem a genealogia até essa época, né? Então hoje nós vamos olhar aqui para 1 Samuel capítulo 1, os primeiros capítulos, de 1 a 15, na verdade. E inicialmente nós fizemos a leitura de 1 Samuel 15, 22, colocando aí como sendo aí um versículo-chave dessa aula de hoje. Né? Essas palavras que creio que é bem conhecida de muitos irmãos, que já caminham algum tempo aí na fé e na vida cristã, né? E essas palavras tão importantes, né? E necessárias de serem ditas ainda no tempo que nós vivemos, nesse tempo que se chama hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Nós voltaremos no fechamento da lição para esse versículo, mas é uma indagação importante que deve nos levar a uma séria reflexão. Estamos mais preocupados com o holocausto e sacrifício? É interessante, o Senhor quer receber isto também, holocaustos e sacrifícios? É uma indagação importante. E aqui coloca na parte final, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olhando aqui para o panorama do livro de 1 Samuel, vamos olhar aqui para aquele esboço apresentado, pelo menos ao que temos aqui nesta primeira parte de 1 Samuel, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 15. Né? Então, o que nós vamos encontrar no início desse livro de 1 Samuel? Capítulos de número 1 a 3 de Samuel, nós temos aqui uma descrição que vai até a convocação de Samuel. O que nós encontramos no primeiro capítulo aqui
é a conhecida história de Ana, que de fato é a mãe de Samuel. Capítulo 1, nós temos aqui uma descrição desse acontecimento. Ela não tinha filhos, né? E ela pede um filho ao Senhor. Né? E quando ela está ali orando, o sacerdote olha para aquela mulher chorando e diz, julga ela como se ela estivesse bêbada. Né? Mas na verdade, ela expõe a situação dela. Ela diz que ela está ali, na verdade, amargurada. É interessante olhar em 1 Samuel, capítulo 1, e ver aqui, versículo de número 6. Né? Eucana tinha 2 mulheres. Ana era uma delas. Porém, Ana era aquela que não tinha filhos, não podia ter filhos. E diz aqui o versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. E é interessante observar que o marido chega para consolar e diz a ela, não te sou melhor, né? Por que choras? Por que não comes? E por que vai mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos. Que palavra confortadora, não é? É claro que não é uma palavra confortadora. Mas o que essa mulher faz? E aqui nós temos já uma base de um ensino importante para as nossas vidas. Diante dos nossos temores, das nossas necessidades, a quem nós recorremos? Vemos aqui que devemos recorrer ao Senhor, devemos buscar ao Senhor. E Ana, ela faz isso. Mas é interessante observar aqui que mesmo ela buscando ao Senhor, fazendo aquilo que é certo, parece que até ali, né, vamos dizer aí no templo, vamos colocar assim, ela ainda encontra alguém e um líder espiritual que ainda não traz palavras adequadas. Né? Então veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Né? Versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Veja, o sacerdote observou o movimento da boca, não era audível a oração de Ana, e ele a julgou por embriagada. Talvez você não vá se deparar na sua vida com alguém que vai chegar a esse ponto de julgar que você está embriagado. E não é uma situação hoje comum, né, onde você vai se deparar com um sacerdote, mas talvez pessoas em Cristo, talvez uma liderança espiritual possa te ver e julgar as suas decisões, o seu posicionamento diante do Senhor. Nós precisamos observar a palavra de Deus para seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas aquela mulher, ela estava segura do quê? Segura que estava apresentando a sua maior necessidade ao Senhor. Ela ouviu algo que não foi positivo do seu marido, algo que não foi positivo do sacerdote, mas ela não se desviou do propósito do Senhor. Não se desviou de ouvir a voz do Senhor e apresentar a sua causa diante do Senhor. E ela diz que ela não está embriagada, ela apresenta a situação, né? E diz aqui o versículo de número 16. Olha o que ela diz. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí nós conhecemos a história, creio, né? Muitos conhecem, se não conhecem, podem ler aqui. Não temos como ver todos os detalhes do acontecimento, mas ela dá luz a Samuel. E ela fez um voto, né, que assim que ele fosse desmamado,
e assim que ela recebesse essa bênção, ela o dedicaria Samuel ao serviço de Deus. Nosso Congresso Batista Bíblico teria como foco, e ainda tem, né, mesmo sendo online, esse desafio de o chamado à obra do Senhor. É um chamado necessário ainda. E muitas vezes há dificuldade criada pela própria pessoa. Vivemos uma época da busca de conhecimento, conhecimento multiplicado e também o acesso ao ensino. E muitas pessoas estão focando tanto nisto e esquecendo do chamado do Senhor. Há pessoas também, muitas vezes, pais, que já bloqueiam a situação de um chamado na vida de um filho para o serviço. E não deve ser assim. E olha, Ana não tinha filhos. Orou ao Senhor. Deus deu. E ela fez este voto ao Senhor de consagrar e dedicar o filho. E no caso aqui foi dedicado Samuel ao serviço do Senhor. E após isso que acontece, ela não perdeu aquele filho. E pelo contrário, né, ela veio a ter outros filhos. Então vale a pena colocar o Senhor em primeiro lugar e nos dedicarmos ao serviço do Senhor. Faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar e ensine o seu filho a colocar também em primeiro lugar o Senhor. Você não vai perder, e muito menos o seu filho. Devemos honrar ao Senhor com nossas vidas em todo o tempo. E na sequência aqui, nós temos também uma conhecida história muito relatada, muito contada na escola dominical. Ministério infantil, então, né? Samuel é chamado em sonho. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 3, nós encontramos aquela situação. Samuel está dormindo, ele ouve uma voz, ele corre até Eli, crendo que Eli o estava chamando. E ele diz, não, imagina, não estou te chamando. E isso se repete, até que Eli percebe o que está acontecendo e diz, olha, quando você ouvir, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, está escrito aqui, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. E aí vem a sequência e repete esse acontecimento, e ele recebe esta orientação para dizer, quando você ouvir esta voz, Samuel, diga, fala que o teu servo ouve. Então no versículo 10 diz, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou-o como da outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, e naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis não o repreendeu, porque jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então, o Senhor chama a Samuel para tornar claro que Samuel agora seria esse líder espiritual e que tinha chegado a um ponto de o Senhor repreender a Eli. Eli já tinha um conhecimento prévio disso. Eli nos parece que tinha este zelo para com o Senhor e para com as coisas sagradas,
mas ele se esqueceu da sua família. E os filhos de Eli faziam aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Mas Eli, ele não repreendia. E muitas vezes nós encontramos ensinos aqui a respeito da responsabilidade que o pai tem, que o líder da casa tem, até nessas questões espirituais em relação aos filhos. E Eli, ele não teve esse zelo e este cuidado. E agora chega este momento em que Deus fala diretamente com Samuel para preparar para este momento. E de fato Samuel ficou até preocupado. Como é que eu vou contar isso para Eli? Né? Mas Eli torna claro a Samuel que ele já tinha conhecimento de que esta situação aconteceria. Então, o que nós temos aqui nos 3 primeiros capítulos de Samuel, nós temos aqui a história que vai até a convocação de Samuel. Vimos aí a história sobre Ana, a mãe, este nascimento de Samuel e a dedicação que ela faz de Samuel ao serviço de Deus. E encontramos no capítulo 3 o chamado de Samuel através de um sonho. Deus ainda chama homens, como eu foquei, mulheres, para a obra de Deus, para a obra missionária. E quando Deus chama, a pessoa compreende que é a voz do Senhor. Eu me lembro, é claro, eu compreendo que Deus vem trabalhando na vida daquele que tem um chamado específico para servir ao Senhor de tempo integral. E aí tem um ponto primordial onde diz, é agora que eu preciso ir. Eu creio que o preparo vem ao longo da vida, sabe? A família que você nasce, a vida que você cristão, sua conversão, pessoas que Deus coloca, que são influências positivas, mas há um momento em que você diz, chegou a minha hora. E eu me lembro que em uma pregação, domingo pela manhã, pastor Marcelo, eu estava na galeria, 3 amigos meus, cada um num ponto, e nós fomos. Na verdade, desses 3, 2, estou entre eles, entregamos a nossa vida para ir para os seminários, dar sequência no estudo e se dedicar na obra do Senhor. Né? Então há um momento, aquela mensagem falou de uma maneira bem clara que era aquele ponto, né? Era Deus falando. Agora, se nós não dissermos, fala, Deus fala que eu ouço, que eu estou ouvindo, não ouviremos a voz do Senhor nesse tempo tão oportuno. E eu gosto de aplicar isso também na nossa vida, mesmo que não seja um chamado para o ministério de tempo integral, talvez são coisas relacionadas ao seu ministério. É necessário ter intimidade com o Senhor. Todo líder espiritual, todo aquele que faz parte da liderança da igreja local, precisa ter essa comunhão com o Senhor, ter essa afinidade com o Senhor, dizer, fala que teu servo ouve. E nós também, na nossa vida também, cristã, precisamos ter essa disposição de ouvir a voz do Senhor, para fazermos as escolhas acertadas. Então, muitas vezes você está dedicando muito tempo para coisas, estudo, trabalho, coisas pessoais, divertimento, e você não dedica um tempo à leitura e à oração. Como é que Deus vai te orientar e falar? Não é o atalho desse mundo e das seitas que também existem espalhadas por aí? As pessoas vão até o líder espiritual, mas as pessoas não vão até Deus. E a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então busque o Senhor em primeiro lugar e com todo o teu coração. Isso se faz necessário. Então, temos aí no livro de Samuel, capítulos 1 a 3, vai a história até a convocação de Samuel. E capítulos número 4 a 8, vai a sequência dessa história até chegar ao ponto em que o povo de Israel pede um rei. Nós encontramos aqui, nesses capítulos 4 a 8, chega um ponto em que os filisteus eles tomam a arca de Israel. Olha só, aquele histórico que nós narramos em Juízes está acontecendo aqui. E veja, os filisteus tomam a arca de Israel.
Por quê? Pecado, o desvio do povo de Israel do propósito divino. Eles tinham que ser luz às outras nações, tinham que ser um exemplo. Mas agora os filisteus conseguem tomar a arca de Israel. Que trata a arca? Na arca havia ali a vara de Arão, a vara que floresceu. Havia ali também uma vasilha com maná, que foi colhido, a maneira como Deus sustentou o povo no deserto. E todos esses objetos foram colocados no lugar, no Santo dos Santos do tabernáculo. E isto era um sinal da presença de Deus. Isso era um sinal da presença de Deus. Agora, o que acontece? Os filisteus, uma outra nação, toma esses objetos, toma aquilo que é o sinal da presença de Deus. Então isso demonstra de maneira clara que o pecado era crescente na nação de Israel, que Deus está demonstrando que a presença do Senhor não podia estar ali. Deus se retira de fato. E quando Deus retira a sua presença, não pode vir bênção sobre a vida do povo. E é isto que retrata esse cenário. Então os irmãos, lendo aí os capítulos 4 a 8, vão encontrar esta história. Capítulo 5 vai tratar aí da arca, da presença dessa arca lá na terra dos filisteus. É interessante também destacar, nós falamos em aulas passadas que o povo atravessou o Rio Jordão, que se abriu, o Mar do Jordão, e se abriu, e ali estava a Arca do Senhor. Enquanto eles estavam carregando a Arca do Senhor, que tipifica a presença do Senhor, se abre ali o Jordão. E eles podem atravessar enxuto. E depois que eles retiram a arca, novamente fecha-se ali o Rio Jordão. Então, a arca era um sinal da presença de Deus, né? Então, os capítulos aqui 4 a 8 vai até o pedido de um rei. Então aqui está descrito que a decadência moral e também a decadência espiritual de Israel. E olhando para a vida, não é exatamente o que acontece, normalmente acontecem essas duas decadências da vida de um homem que se desvia do Senhor. Vem a decadência moral, decadência espiritual. Temos observado isto na vida de pessoas, e algumas vezes servos de Deus, pessoas que tiveram uma posição de liderança, mas também naqueles que são liderados. O homem se desvia do caminho do Senhor, pode olhar e vai estar lá, decadência moral e decadência espiritual. E aí chega a esse ponto que o povo de Israel, eles não olham para o coração, eles olham para os outros povos. Esse é o grande problema de uma pessoa em pecado também. Quando ela não reconhece o pecado, quando ela não confessa, quando ela não olha para dentro de si para ver o que está errado. O que diz aquele texto de 1 Coríntios? Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, quando o homem se depara com o pecado, ele precisa examinar-se a si mesmo. Israel não fez isso, pelo contrário, ela olha para os outros povos e diz: queremos ser como eles. Olha lá, todos eles têm um rei. Então esse é um dos grandes problemas, né? Então veja o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha só, quantos ensinamentos nós poderemos tirar aqui dessa porção bíblica. Samuel, ele ficou ali chateado, porque de fato ele estava liderando espiritualmente aquele povo. E o povo olha para outra nação e quer ser igual a elas.
E aí o Senhor diz a ele: fique tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Né? E aqui nós vemos que o Senhor usa até uma circunstância como essa para trabalhar na vida do povo, para ensinar o povo. Então, talvez se nós olharmos com carinho para essa passagem, estudarmos, Deus ele vai, talvez não, ele com certeza vai nos trazer ensinos preciosos sobre a atitude e a ação que nós temos que ter no momento que nós enfrentarmos talvez isso. A rejeição diante de um povo, diante de pessoas que o Senhor nos coloca para a liderança. Nós precisamos manter-se íntegro diante da palavra do Senhor e seguindo o propósito de Deus. Mas esse ponto é interessante nesse panorama que estamos estudando, porque tudo começa aqui. A dinastia, né? Os reis de Israel vão começar aqui através do quê? Do primeiro rei chamado Saul. Mas tudo começa com o quê? Com o povo querendo seguir o costume de outros povos. E aí o Senhor autoriza isso, mas não sem fazer advertências sérias. O Senhor fez advertências para este povo. Né? Olha o que diz aqui a sequência dessa passagem aqui. Versículo de número 8. Versículo 8 diz: conforme a todas as obras que fizeram, desde os dias em que tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. O Senhor fez um resumo aqui, nesse único versículo, aquilo que nós estudamos no panorama, o que aconteceu lá no deserto. Né? Então, assim como eles rejeitaram lá, o Senhor diz que estavam rejeitando em todo momento ao Deus de Israel. Versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Senhor, olha, eles querem o rei? Beleza, vão ter o rei. Mas também adverte sobre o que vai acontecer. 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu o rei. E disse, preste atenção, irmãos. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás nos seus carros e com seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. Olha, diz mais, e os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimarás, para dar aos seus oficiais e aos seus servos, também vossos servos e vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregarás no seu trabalho, dizimará os vossos rebanhos, e vós lhes servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Os irmãos que estão acompanhando o estudo panorâmico vão lembrar, né? Se você está acompanhando, lendo a Bíblia, vai compreender. Pense lá atrás no chamado de Abraão. Farei uma nação. José desce ao Egito, sai um povo, desce como uma família e sai um povo de lá. O Senhor prepara, dá a lei. O povo não tem coragem de tomar posse da terra de Canaã. Peregrinam, são mais 38 anos no deserto, uma nova geração, Deuteronômio, repetição da lei, para que entrem na terra prometida.
e sejam um povo especial entre todas as nações. Vem o período de juízes, o povo se desvia da palavra do Senhor. O que acontece agora? Coração entregue ao pecado? Não, vamos ser como um outro povo. Deus adverte através de Samuel, trazendo a palavra, mas eles rejeitam. Não, vamos ser como as outras nações. Não é isso que acontece na vida do homem que rejeita a palavra do Senhor, que resiste. O homem que procura se guiar pela razão, pela vida das outras pessoas, o que está acontecendo em outras igrejas, na vida de outras pessoas, e deixa de observar a lei do Senhor. Nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então aqui está a situação, o ponto onde o povo pediu um rei. E Deus os advertiu, mas deu a liberdade para ter um rei. E capítulos de número 9 a 12, nessa sequência, o que nós vamos encontrar aqui é a história até que Samuel deixou o cargo. Então, capítulos 9 a 12. Nós vamos ter aqui no capítulo 9, é interessante que vamos ter aqui a biografia de Saul, que é o primeiro rei de Israel. Nós pudemos observar uma biografia, uma descrição da vida de Samuel, e agora nós vamos encontrar uma biografia de Saul. Nós encontramos aqui a situação onde Saul é ungido por Samuel como rei em Israel. E é interessante observar que Saul, ele é ungido pelo profeta, pelo homem de Deus. E mais adiante, os irmãos vão encontrar aquelas passagens conhecidas onde Davi é perseguido, tem oportunidade de matar a Saul, e ele diz, não vou tocar, porque ele é ungido do Senhor. Era mau, não estava agindo coerentemente com a palavra de Deus, mas ele dizia, não, ele é ungido do Senhor. Então, Davi está ali esperando o tempo do Senhor agir. E aí, diferente do povo ali, que não, queremos um rei, nós queremos um rei. E o Senhor fez a advertência, e o primeiro rei que eles têm é Saul. E Saul, a princípio, ele não tinha reconhecimento do povo. Ele foi ungido sem ter o reconhecimento do povo. Mas ele conhece esse reconhecimento por ocasião de uma luta, de uma batalha que ele vence. Então, nós temos aqui uma descrição até a separação de Samuel e Saul nos capítulos 13 a 15. Capítulos 13 a 15 há uma descrição. Saul se mostra desobediente por ocasião da luta dos amalequitas. Aqui traz um ensino interessante para nós também. Leia depois os capítulos 13 a 15. Aqui nós temos Saul se mostrando desobediente em que sentido? Havia uma ordem clara do Senhor para que destruíssem a tudo. Mas que o povo faz? Pega daqueles despojos, pega daqueles objetos, daquilo que havia ali. Então ele faz ali uma observação parcial. Há um dizer, uma frase popular que era costumeira, fazer vista grossa. Não estou vendo. E Saul, ele se mostrou desobediente nessa situação em razão disso. E daí que vem o versículo-chave que nós chegamos a ler aqui a princípio. No capítulo 13, apenas para entender, capítulo 13, versículo 5 diz: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Mixma, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. Um povo completamente amedrontado. Um povo que estava ali fugindo porque não estava colocando o Senhor adiante, o Senhor à frente. Não estava crendo no poder de Deus.
Então, diante dessa situação, Saul oferece um sacrifício e Samuel o reprova. Por quê? Saul está manifestando aqui a sua desobediência. No lugar de esperar o profeta, o homem de Deus, ele mesmo toma o lugar e faz isto. E aí, ainda assim, eles obtêm uma vitória. Jonatas, o filho, obtém uma vitória sobre os filisteus, né? E depois leiam esse capítulo e vamos chegar nos Amalequitas, capítulo 15. Capítulo 15 trata dessa situação aqui, dos Amalequitas, né? Veja que o versículo 1 do capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Ou seja, Deus não se esquece, né? Como se lhe opôs no caminho enquanto subia do Egito, tratando daquela situação da saída do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo, e contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Então está aqui a ordem clara do Senhor, mas o povo não faz isso, né? Pelo contrário, diz aqui no versículo 9: e Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. O que aconteceu? Eles possuíram, conquistaram o povo. Aí começaram a olhar, mas espera aí, isso aqui é uma coisa de valor. Vamos destruir aquilo que não presta, aquilo que não tem valor. Mas a palavra do Senhor era o quê? Destruir absolutamente todas as coisas. E é por isso que a partir do versículo 10 há uma descrição por que Deus rejeitou a Saul. Olha a palavra no versículo 11 de Samuel 15: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha, Deus se arrependeu no sentido de se entristecer. Deus, ele sempre espera a obediência do homem. Deus sempre está dando oportunidades para que o homem venha a um arrependimento. Mas Saul, pelo contrário, Saul não age de maneira certa. E é por isso que as palavras colocadas aqui está que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul, porque Saul não cumpria as palavras do Senhor. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor integralmente, completamente. Não podemos desviar, não podemos dar um jeitinho, não podemos procurar aí, não devemos interpretar da maneira que nós achamos melhor. E a ordem era: destrua tudo. Mas eles viram aquilo que era agradável aos olhos e separaram e não destruíram aquilo. Então aí está a razão. E Samuel, diante de uma crise, ele faz aquilo que é melhor. É um princípio que devemos seguir também. Está vendo? Diz que ele se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Diante dos problemas, da dificuldade, o que você faz? Talvez você só peça oração às pessoas. Peça oração à liderança espiritual. Ótimo. Mas isso não é tudo. Leve tempo com o Senhor. Tenha um tempo em oração, um tempo de comunhão, sabe? De você realmente ter essa íntima comunhão e só deixar isso quando você tiver uma resposta do Senhor. Faça como Jesus no Getsêmani, que 3 vezes repetiu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto seja feita a sua vontade. E ele faz aquilo, e até que por fim ele diz: levante, fala para os discípulos, é chegado o que me trai. Está feito. De fato, ali é a resposta à oração e ao clamor.
Então Saul ele se mostrou desobediente por ocasião da luta dos amalequitas. E aí nós encontramos o que resulta nesta separação entre Saul e Samuel. Porque Samuel traz a palavra e, na verdade, o que acredita aqui Saul? Saul acredita que poderia, através do sacrifício dos animais, daquela gordura dos animais, voltar o quê? Digamos, a ter ali essa paz com o Senhor. Ele não estava reconhecendo o erro dele. Ele não estava reconhecendo, não estava com essa disposição de dizer, olha, realmente eu pequei, vamos destruir tudo agora. Não era essa a intenção dentro do coração. Aqui no versículo de número 20, 1 Samuel 15, 20 diz, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor Deus de Gigal, em Gigal. Então ele está fazendo aquilo que eu falei, aquela vista grossa. Ele está dizendo, não, nós destruímos, só trouxemos rei, olha, e esse despojo para sacrificar. O povo trouxe. Não lembra as palavras lá no Éden? No pecado de Adão, no pecado de Eva? Adão, a mulher que o Senhor me deu pegou do fruto. Eva, a serpente me deu e eu comi. Então, essa transferência de culpa, né? E aí diz o versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios o Senhor, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Nesse ponto, nós devemos fazer a seguinte pergunta: estamos obedecendo ao Senhor? Estamos oferecendo a Deus apenas sacrifícios, mas não sacrifícios, como diz o Salmo, sacrifícios que são lábios, frutos de lábios que confessam o nome do Senhor? Nós chegamos a esse ponto final desta aula, voltando para essas palavras, né, tão importantes que nós encontramos aí naquele versículo dito a princípio, né? Uma coisa a ser destacada aqui, né? Havia nesse período uma separação de funções. Havia o profeta, havia o sacerdote e havia o rei. Sacerdote cuidando ali do sacrifício, do culto, da liturgia, o profeta trazendo a palavra do Senhor ao povo e ao rei, para guiar o povo dentro desse princípio, e o rei com esta liderança. Havia essa separação de funções, né? E olhando para Saul aqui, o que nós encontramos nele? Um homem de físico imponente. Ele era belo, de aparência, forte, uma aparência imponente, mas ele tinha um espírito completamente leviano. Olhamos em Saul e encontramos um homem de espírito fútil e superficial. E esse espírito fútil é revelado aonde? No capítulo 15 de 1 Samuel. Então, nós temos que aprender este algo que está no versículo chave do capítulo 15, versículo 22. O Senhor, ele espera o quê? Holocausto? Ele espera sacrifícios apenas? Isso é o que faz aquele que diz, eu fui para a igreja, levei minha Bíblia, cumpri com a minha missão hoje, olha, já estou pronto para enfrentar uma semana. Eu vou em todas as reuniões. E a pergunta é, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça ao Senhor? Mas aqui ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu obedeço, eu vou sim sacrificar, eu vou sim oferecer um holocausto ao Senhor, mas como resultado da minha obediência a Ele, da minha gratidão a Ele por aquilo que Ele é em minha vida, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz em minha vida. É esse o ponto chave
né? O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Durante essa quarentena, falei diversas vezes com os irmãos aqui em cultos, em pregações, em estudo, devocionais, sobre a importância de ser igreja, mesmo na quarentena. E ser igreja significa ser um verdadeiro cristão. Eu creio que as portas fechadas por um período foi uma permissão do Senhor. Tem sido aí uma permissão do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. De mostrar que um dia tudo isso vai se fechar definitivamente. Estaremos para sempre com o Senhor. Estamos aguardando como igreja o arrebatamento. Mas cabe a nós, enquanto estamos aqui, independente do momento que nós vivemos, viver para o Senhor. É como os cristãos na janela 1040. Há quanto tempo aqueles irmãos, muitos ali nunca entraram em uma igreja, porque não podem, mas estão testemunhando, trabalhando. Deus está dando dons a esta igreja que está ali, na janela 1040. E por eles estarem vivendo a realidade desse versículo, preocupados em obedecer antes de sacrificar, né? E em atender à voz do Senhor, em primeiro lugar, Deus está usando a vida deles. E de maneira maravilhosa, portas para evangelização estão se abrindo. Há uma igreja atuante nesse período de quarentena. E olha, irmãos, irmãos que estão realizando tantas coisas nesse período de quarentena, irmãos que descobriram novas oportunidades, irmãos que estão indo por um caminho onde estão falando, eu estou fazendo a obra do Senhor. É um novo tempo que nós estamos vivendo. Não vamos voltar a ser o que éramos antes. Então é um tempo de abrir os olhos e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu realize como corpo dessa igreja cujo cabeça é Cristo? O que o Senhor está me mostrando? E se há pecado na tua vida, alguma desobediência, alguma coisa que está te levando para longe do Senhor, confesse esse pecado, para que o Senhor possa usar a tua vida. Olhe para a vida de Saul. Não era o propósito de Deus que ele tivesse um rei. Deus atendeu, advertiu antes, e aí Saul foi ungido. Não percebemos aqui que Deus estava dando uma oportunidade para que aquele homem se arrependesse? Aí está o livre-arbítrio, oportunidade que Deus dá a todo homem de segui-lo ou desobedecê-lo. E Saul escolheu a desobediência. E aí chegou a um ponto que Deus falou, olha, eu o rejeitei, estou entristecido, né? Eu estou arrependido, estou entristecido por ter escolhido, porque ele não faz o que apraz. E eu quero concluir aqui perguntando, o Senhor olhando para a tua vida, será que Ele vai dizer que está alegre por ver que você está servindo ao Senhor? Que você está amadurecendo a cada dia? Tem sido um cristão fiel ao Senhor? Ou será que Ele está entristecido pelo modo ou pela maneira como você está vivendo? Leia com carinho essas passagens em casa, aí ore, leia em oração e peça que o Senhor aponte para ti se há alguma falha. E procure corrigir, para que Cristo seja exaltado através de sua vida. Amém? Próxima semana, permitindo o Senhor, daremos sequência ao panorama do livro de 1 Samuel. Mas vamos orar neste momento, e em seguida farei os avisos finais e encerraremos a nossa live. Vamos orar neste momento. Querido Deus, neste momento eu quero orar ao Senhor. Louvar pela Tua palavra, pelo ensino precioso que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Abençoe a vida de cada irmão que está participando desta live, nesta manhã, que sejam edificados pela Tua palavra e que vivam a verdade da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a mantermos esta fidelidade ao Senhor. Pai, nos mostre as nossas falhas, os nossos erros. Receba a nossa confissão e nos dê o perdão mediante ao precioso sangue do Teu Filho Cristo Jesus. Abençoe a vida de cada irmão, membro, congregado, visitante que está participando desta live. Derrame as Tuas bênçãos, dê a sua direção ao Seu povo e nos conduza, ó Pai, dentro do Teu propósito.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você precisar aí de uma oração, uma ajuda, pode deixar aí um recadinho, nos procurar, tá bom? Estamos aí, apesar de a igreja estar ainda com a porta fechada até esse momento, estamos aí trabalhando, atendendo, é possível agendar aí o aconselhamento. Então, se você tomou uma decisão, quer voltar para a igreja, quer uma aula, um discipulado, estamos aqui, né? Estou aí acompanhando algumas pessoas nesse propósito. Então, faça isso, nos procure. Talvez você tenha uma dúvida sobre a salvação, quer tomar uma decisão, nos procure, deixe um recado e nós iremos ajudá-lo nesse sentido, de maneira que você possa caminhar firme no Senhor, ok? Avisos eu já fiz anteriormente a respeito das ofertas, dízimos para a membresia. Está aí na nossa fanpage, a nossa conta, e você pode fazer o depósito ou transferência e fazer um contato com o irmão Wagner. Quero apenas lembrar mais uma vez um aviso que eu passei anteriormente. Próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos, terei uma reunião com os líderes, né? Toda a liderança da igreja, de ministérios, né? Próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos. Sábado passado eu tive reunião com o conselho e nesse sábado uma reunião para a liderança, aqueles que puderem se fazer presente para algumas orientações sobre o momento que nós vivemos, sobre a situação de retomada também de cultos, né? Como se dará esta situação, e uma reunião inicial com os líderes, porque tenho aí nos líderes essa ligação também próxima, não que eu esteja longe de todos, né? Mas é mais fácil passar uma definição para a liderança também, para poder compartilhar esta mesma visão àqueles que estão sendo liderados, né? Então, vamos orar nesse sentido, orar pela Igreja de Deus, que Deus continue abençoando, amém? E abençoando a vida de cada irmão. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã, nesse estudo, por estar nos acompanhando aí a cada live, a cada situação, sendo bênção, né? Estando em oração e procurando ajudar. Que os irmãos tenham aí um almoço abençoado, fiquem firmes no Senhor e não esqueçam, hoje às 18h30 teremos o nosso culto noturno, né? E participe, convide alguém para acessar, para participar conosco, isso será um tempo de grande bênção. E meu alô aqui também, eu dei aí um bom dia a vários irmãos. Maria de Lourdes, eu não me lembro se eu dei um bom dia, que Deus abençoe também. Irmã Lígia Veloso, saudade também, Deus abençoe a vida da irmã e família, né? E irmã Laudiceia e outros irmãos que entraram, Francisca França, irmão Amaral, né? Fiquem firmes no Senhor, né? E tenham um domingo abençoado, é o que nós rogamos ao nosso eterno Deus, tá bom? Eu vou lembrar a divisa da nossa escola dominical, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Fiquem com Deus.